Olá, comandantes! Hoje vou-vos contar a história do El Fausto. É um dos maiores mistérios navais de todos os tempos, porque este barco espanhol desapareceu 3 vezes e ninguém sabe porquê. O El Fausto era um barco de pesca de 14 metros que tinha como base o porto de Tazacorte, em La Palma, nas Canárias. O barco era bastante conhecido em Tazacorte, uma vez que ajudava a economia local e era fundamental na mobilidade entre ilhas. Uma vez que este barco, para além de ser um barco de pesca, também servia para transportar pessoas e mercadorias entre as Ilhas das Canárias. A tripulação fixa do El Fausto era composta por 4 homens. Tínhamos Ramon e Aliberto, que eram irmãos, sendo Ramon o irmão mais velho e era também capitão da embarcação. Com eles ainda trabalhavam Miguel e Viterbo, que eram primos do Ramon e Aliberto. Os 4 estavam na casa dos 40 anos de idade, tinham muita experiência no mar, era isto que eles faziam todos os dias. Ora, em 1968, que é quando decorre esta história, na ilha de El Hierro, que fica mesmo a sul de La Palma, estava-se a começar a plantar bananeiras e eles fretam o El Fausto para entregar os materiais necessários. Então o El Fausto sai de La Palma com as bananeiras carregadas, descarrega em El Hierro e regressa a La Palma. Em El Hierro, neste momento, os agricultores necessitam de explosivos para continuar a expandir a plantação de bananas e pedem novamente à tripulação do El Fausto para entregar os explosivos. No dia 20 de julho de 1968, o El Fausto parte então em direção a El Hierro, mas desta vez Viterbo fica em terra, porque era sábado e ele era o organizador das festas que estavam a decorrer na ilha. Os 3 marinheiros chegam a El Hierro naquela tarde de sábado e começam a descarregar. Enquanto descarregam, eles ouvem gritos vindos da ilha e reparam que vem um homem a correr em direção a eles. Acontece que, ao mesmo tempo, na mesma ilha, estava Júlio Garcia, que era um mecânico de 27 anos. O Júlio residia em La Palma, tal como os tripulantes do Fausto, mas ele estava a trabalhar numa fazenda em El Hierro durante uma temporada. Contudo, naquele dia ele tinha recebido uma mensagem da mulher a dizer que a filha de 1 mês e meio estava gravemente doente. O Júlio decide regressar imediatamente a La Palma, mas quando chega ao cais, informam-no que o próximo ferry só parte na terça-feira. Então o Júlio estava no cais quando repara num barco que estava a descarregar e ele reconhece imediatamente que o barco era de La Palma. O Júlio vai a correr para a tripulação do El Fausto, explica toda a situação dele e pergunta se pode regressar com eles a La Palma. A tripulação recebe o Júlio de bom agrado, dizem que não há problema nenhum e que o plano deles é então partir de El Hierro às 2h30 da madrugada e assim no domingo, às 8 ou 9 da manhã, estarão a chegar a La Palma. Ouvindo isto, o Júlio telefona à mulher e pede-lhe para o ir buscar ao porto de Tazacorte àquela hora. E se vocês ainda estão desse lado e a gostar do conteúdo, não se esqueçam de deixar esse like aí no vídeo. Era quase meio-dia e o barco ainda não tinha chegado a La Palma. Os familiares que estavam à espera da tripulação começam a ficar preocupados e decidem falar com o dono da embarcação, que era um senhor chamado Rafael Acosta. O Rafael conhece muito bem o barco e a tripulação e sabe que são todos extremamente confiáveis. Além disso, o tempo também estava ótimo, então ele pensa que pode ter havido uma pequena avaria inesperada no motor e que a tripulação está à deriva algures entre La Palma e El Hierro. Então ele agarra no rádio e começa a falar com todos os barcos que estão naquela zona para que eles vejam se conseguem encontrar o El Fausto, uma vez que há mais barcos a fazer a mesma rota e a visibilidade está ótima. Ele envia também um barco de propósito para fazer buscas. Nisto, várias horas passam e nenhum barco vê sinais do El Fausto. E aqui até Rafael, o dono do barco, fica preocupado. É que a tripulação tinha pouca água e comida, uma vez que ele esperava uma viagem curta. Então, da parte da tarde, eles decidem contactar as autoridades marítimas espanholas e muito pouco tempo depois, ainda na tarde desse domingo, um avião da Esquadra 802 descola de Gran Canária para iniciar as buscas aéreas. Mas nessa tarde de domingo, o avião também não consegue localizar o El Fausto em lado nenhum e aqui eles começam a estimar que as reservas de comida e água dentro do barco devem estar a chegar ao fim, por isso nos próximos dias mais aviões e navios se juntam às buscas. Vieram inclusivamente reforços de Espanha para ajudar nas buscas, mas os dias foram passando e apesar de todo aquele aparato, ninguém conseguiu encontrar o El Fausto. Até que na quinta-feira, dia 25, ele é encontrado. Ainda de madrugada e muito longe de ambas as ilhas,
Um navio de carga inglês que estava a passar no local vê ao longe uma luz tenue. Esse navio inglês, chamado a Duquesa, aproxima-se então da luz até conseguir estabelecer contacto via rádio. Ao conversarem com a tripulação, eles apercebem-se então que estão de facto a falar com a tripulação perdida do El Fausto e começam a tranquilizá-los via rádio à medida que a Duquesa se aproxima do navio. Quando as tripulações se encontram, eles descobrem que a tripulação do El Fausto está bem de saúde e que o El Fausto não tem qualquer avaria. Eles perguntam então à tripulação do El Fausto se eles querem que chamem a guarda costeira, se precisam de ajuda, se precisam de reboque, mas os espanhóis dizem que não, nós queremos continuar no El Fausto e nós próprios, com o El Fausto, vamos voltar a La Palma, nós só precisamos de suprimentos para chegar lá. Como o tempo está bom e La Palma tem uma enorme montanha vulcânica, apesar dos 175 km de distância, estima-se que o El Fausto deva conseguir chegar à ilha com facilidade. Então, assim que amanheceu, no dia 25, os dois barcos separaram-se e a Duquesa envia a seguinte mensagem rádio à guarda costeira espanhola. Às 0 horas do dia 25, encontramos o El Fausto na posição 28 graus 15 minutos norte e 19 graus 45 minutos oeste. Os 4 tripulantes estavam bem, não havia avarias e foi-lhes fornecida água, comida e combustível para regressar a La Palma a toda a velocidade. Estimamos a chegada do barco às 19 horas a Tazacorte. Todos na ilha receberam aquela notícia com enorme agrado e centenas de pessoas dirigiram-se mesmo ao porto para receber a tripulação desaparecida. Ora, passam as 19 horas e o El Fausto não regressa a La Palma, assim como não regressou durante toda a noite. Completamente determinados em resgatar novamente o El Fausto, assim que o sol nasceu, as autoridades montaram a maior operação de busca da história espanhola. 4 navios e uma fragata da Marinha seguiram imediatamente para a zona de buscas, assim como dezenas de aviões de várias bases espalhadas por toda a Espanha foram também empregues numa área de busca maior que a Península Ibérica. E durante vários dias, todos estes meios operacionais, assim como também muitos barcos civis da zona das Canárias, foram empregues nesta busca pelo El Fausto. Estima-se que as buscas tenham custado na altura mais de 1 milhão de pesetas. Mas os dias vão passando e apesar do raio de ação da busca ser tão grande, ninguém conseguiu avistar o El Fausto. E é a 7 de agosto que o El Fausto é oficialmente dado como desaparecido. Por esta altura, e tendo em consideração os suprimentos que havia no barco, as autoridades já não têm o mínimo de esperança de encontrar os tripulantes vivos. Mais de 2 meses depois, a 9 de outubro, a tripulação do navio mercante italiano chamado Anna di Maio não ganhou para o susto quando viram um pequeno barco de pesca perdido no meio do Oceano Atlântico. Eles estavam nesta altura a 1200 milhas das Canárias e pelo formato e o tamanho eles acharam que este barco poderia ser o El Fausto. Então o Anna di Maio aproximou-se e pelos números no barco conseguiu confirmar que realmente se tratava do El Fausto. Eles tentaram então contactar a tripulação via rádio, mas ninguém respondeu. O navio italiano junta-se então ao navio El Fausto e o primeiro oficial e um marinheiro decidem subir a bordo. Mas ao observarem o El Fausto e depois de chamarem pela tripulação, eles descobrem que ninguém estava a bordo. Eles começam então buscas no El Fausto à procura de alguma prova ou alguma indicação que os possa ajudar a perceber o que aconteceu. E é aí que eles começam a sentir um cheiro estranho a vir da Casa das Máquinas. Quando eles entram lá, deparam-se com um cadáver de uma pessoa que aparentava ser jovem e também morto já há algum tempo. Para além disso, o homem estava completamente nu. Como ele aparentava ser mais novo, eles pensam que o corpo poderá ser de Júlio, que tinha apenas 27 anos, uma vez que os restantes tripulantes tinham todos mais de 40 anos. Depois, os italianos começaram à procura pelos documentos do barco, na esperança que o diário do capitão conseguisse explicar o que acontecera a bordo. Mas eles não encontraram nada. Encontraram apenas um caderno pertencente ao Júlio. Nesse caderno, eles tinham os contactos das contas dos clientes dele em El Hierro e depois tinha também uma mensagem para a mulher,
A mensagem dizia o seguinte: Luz, tu sabes que Deus cria este destino para mim. Nunca digas ao nosso filho o que se passou. Então Júlio, para além da filha de 1 mês e meio, tinha também um filho de 4 anos. Depois disto, o diário tinha páginas arrancadas. Os corpos dos outros 3 marinheiros nunca foram descobertos. Então Ana Di Maio decide rebocar o El Fausto até à Venezuela, já que esse era o destino para o qual se dirigia, e aí entregava então o barco às autoridades locais. Eles atam o El Fausto à traseira do navio e seguem para a Venezuela. No dia a seguir de manhã, quando eles olham para trás, o El Fausto não está lá e eles veem apenas a corda a arrastar no mar. E esta foi a última vez que alguém teve contacto com o El Fausto. Esta é uma história muito conhecida dentro de Espanha. Foram escritos inclusivamente livros e feitas peças de teatro sobre ela, mas fora de Espanha pouca gente a conhece, por isso eu quis trazer para vocês. O que acham que aconteceu? Eu quero ler as vossas teorias nos comentários.